O tema de hoje, quem nos propôs, é o Papa Francisco, quando vem nos pedir para lutar contra isso. E é por isso que o tema dessa noite é a luta contra a letargia espiritual. Pergunta para quem está do seu lado, que peste é letargia? Letargia, meus irmãos, é uma palavra que significa um estado de inconsciência. Então, uma pessoa letárgica, ela está inconsciente e ela tem relapsos de consciência. Então, às vezes, ela acorda dessa inconsciência que ela está. Abra comigo, por favor, a palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo 3. Versículos do 14 ao 16. Ao anjo da igreja da Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação. Conheço tuas obras, não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor, meus irmãos. Talvez você veio para cá e falou, é letargia, mas a palavra é frio ou quente, eu já ouvi essa palavra um monte de vezes, eu já fiz seminário de vida, essa palavra é conhecida, mas a realidade dessa palavra hoje é totalmente diferente. Bate no seu peito e diz, hoje é diferente. Então, quando nós falamos aqui dessa palavra, existe uma contextualização errada sobre Apocalipse 3, do 3 ao 14. Nós estamos falando aqui de uma mensagem escrita por São João à igreja da Laodiceia. A Laodiceia, ela é uma cidade com povos muito ricos, por isso que no versículo 17, João faz uma ironia, pois dizes, sou rico, faço bons negócios. Então, a igreja da Laodiceia é uma igreja onde as pessoas que lá estavam eram pessoas de boa condição financeira. Porém, na região da Laodiceia, não possuía fontes de água. Então, como ela não possuía fontes de água, mas ela tinha bala na agulha, o que ela fez? Ela começou a fazer os aquedutos. E os aquedutos da Laodiceia, eles eram interligados entre duas cidades. A Laodiceia ficava no meio e ela pegava a igreja de Hierápolis, a cidade de Hierápolis, que ficava em cima, e o seu aqueduto ia até a cidade de Colossos, que ficava abaixo. Então, Laodiceia estava no meio e tinha a cidade de Hierápolis em cima e a cidade de Colossos embaixo. Se ficou claro, diz amém. Então, meus irmãos, quando nós falamos aqui, cada uma dessas cidades tem as suas funções. Quando nós estamos falando da cidade de Hierápolis, aqui as águas são quentes. É por isso que São João faz a comparação, porque aqui era onde a água saía, a água aqui saía quente. É por isso que João diz, oxalá fosses quente, como é essa daqui. E tem também a de Colossos. Em Colossos a água é fria. Por isso São João diz, oxalá fosses frio como Colosso. Mas a realidade é que cada uma dessas temperaturas de água, para o nosso tema hoje e para a interpretação dessa passagem, possui um significado muito importante. Me pergunta, qual é? Péssimo, só vi vocês no Ministério de Música, o pessoal dali para trás morreu, da câmera para trás acabou, foi, me pergunta qual é? Então, meus irmãos, a função da água quente, as águas quentes de Hierápolis, elas faziam um serviço que hoje nós chamamos de hidroterapia. Então aqui as águas quentes, elas curavam. As águas quentes, elas relaxavam, as águas quentes, ela tinha uma função terapêutica com as pessoas. Então a água quente aqui tinha função. Quem me entendeu diz amém. A água fria em Colossos não é representando uma igreja fria, não é isso. Mas representa aqui uma função que ela tinha como água fria. A água fria de Colossos, ela saciava a sede.
Então, em Colossos, a água, ela conseguia abastecer muita gente. Em Colossos, a água conseguia saciar a sede da galera. Então, a água quente, ela cura. A água fria, ela sacia a sede. Trazendo para o lado espiritual, nós entendemos aqui que a água quente é esse espírito vivo que vem para curar as nossas enfermidades. Por isso São João diz: oxalá fosses quente. A água fria é o Jesus que sacia a nossa sede. Por isso que São João diz: oxalá fosses frio, porque tanto a água fria quanto a água quente, as duas têm funções para o povo. Se ficou claro, diz amém. Então, meus irmãos, nós chegamos no tema de hoje. Qual é o problema aqui? O problema é que nós nos tornamos água morna. E o problema da água morna espiritualmente é que a água morna, ela não cura, a água morna, ela não sacia a sede, a água morna não faz nada, a água morna é pior do que o verme do cocô do cavalo do bandido, é pior do que a capa do Batman furada de tiro. A água morna não serve para nada. Fala para quem está do seu lado: não serve para nada. E o problema aqui, meus irmãos, é água morna, é letargia. Água morna é inconsciência. Água morna é aquela pessoa que parece que morreu no encontro conjugal. A pessoa vai, faz o encontro, vem para o grupo, só que parece que só engrena se alguém empurrar, porque a pessoa está dormindo na vida, está inconsciente. Aí a mulher chega às 7h15 em casa, o marido já está em casa, as crianças já estão em casa, preparado, ou então chega e encontra aquela casa naquela desordem, e quando vai perguntar: ué, amor, você não está arrumado para ir no grupo de oração? O grupo é 7h30, hoje tem grupo, hoje é segunda-feira. Porque, gente, é letargia, é inconsciência, o cara está dormindo. Então, se não empurrar, o letárgico fica. Por quê? Porque ele está morto. Fala para quem está do seu lado: é gente morta disfarçada. O problema hoje é da letargia, é que a letargia, ela, meus irmãos, ela contagia. Então, quando você começa a andar com gente letárgica, você fica letárgico igual. Aí, o grupo de amigos que você tem é a galera que falou: eu não vou nesse congresso não. Aí você não vai no congresso também, porque seus amigos não estão aí. Aí os letárgicos começam a contagiar os não letárgicos. Mas eu não vou não. Por quê? Porque eu já sei as coisas. Porque você está letárgico, filhote. O problema é que os letárgicos são os mornos. E água morna não está servindo para nada. Fala para quem está do seu lado: você tem que prestar para alguma coisa, filho. E quando nós falamos aqui, meu tempo é curtíssimo, mas quando nós falamos aqui sobre a letargia, o que o Senhor colocava no meu coração é que existem alguns pecados que a letargia, ela deslancha. Eu queria falar esses pecados com vocês. Bate no seu peito e diz: presunção. Horrível, essa foi péssima mesmo, é um pecado, filhote. Bate no peito com vontade, diz: presunção. O pecado da presunção é o pecado daquela pessoa que se acha santa pra dedéu. É aquela pessoa que fala bem assim: mas eu não preciso fazer seminário de vida. Por quê? Porque eu já fui catequista, mas é porque eu já sou crismado, mas é porque eu já estou na igreja há 1000 anos, eu cresci na igreja, eu corria nessa São Pedro quando eu era pequeno. Por quê? Porque a pessoa está letárgica. Então é o que? É presunção. Você se acha o brabo, você se acha a braba, você acha que você pode tudo. Por quê? Porque você é presunçoso, você é letárgico. Então hoje, meus irmãos, é preciso tomar conta da presunção. A presunção hoje, ela faz com que nós simplesmente deixamos de ser águas quentes ou águas frias e começamos a se tornar águas mornas sem função.
Então, muitas vezes, eu queria explicar isso para você, é que você não nasce letárgico. Muitas pessoas tinham um avivamento sobrenatural. Muitas pessoas eram do fogo, mas o que aconteceu? A letargia foi comendo pelas beiradas e a pessoa ficou toda letárgica. Então, meus irmãos, hoje é hora de rever certas coisas. A presunção vem fazer com que nós não mais rezemos com a família, não mais tenhamos vontade de ir no grupo, de ir no congresso, de fazer formação, porque o que importa é missa. E se o que importa é missa, o resto não importa. Então você não precisa chamar seus filhos para rezar um texto com você, porque o que importa é missa. O importante é levar ele na missa, mas cadê que leva na missa diária? Não leva. Mas hoje é necessário entender que a presunção é um grande pecado e que favorece a letargia. Se está claro, diz aleluia. Existe um outro pecado que nós precisamos exortar aqui hoje. Bate no seu peito e diz: moscar na vida. Esse é o pecado da galera que não abre o olho. É o pecado da galera que não vigia. É o pecado da galera que está vivendo uma letargia sem saber. O problema de quem está moscando na vida é que não revê para quem partilha as coisas e começa a partilhar as coisas importantes da vida com qualquer um. Não revê o que compra para dentro de casa. Aí tem sempre a miserável da latinha lá na geladeira. Não revê quais são os brinquedos que compra para os seus filhos, porque tem brinquedo que não sei se você sabe, mas já é consagrado ao cão. Então não revê, não pensa no que traz para casa, não vê o que o filho está conversando, não revê as amizades que faz, não revê as amizades que o seu filho tem, não revê as conversas que tem dentro de casa. Então é a pessoa da boca porca, é a pessoa que fala mal, é a pessoa que está o tempo todo de olho fechado, enquanto o inimigo está de olho aberto para a sua família. 1 Pedro capítulo 5, o demônio nos cerca como um leão. Então, como um leão que está te cercando, você, em nome de Jesus, abre o olho para ver se você pode ser que nem Davi e quebrar essa cabeça desse leão, sei lá. Então é hora de verdadeiramente parar de moscar na nossa vida e começar a vigiar. A vigilância é um remédio hoje para a letargia, porque quando nós estamos inconscientes, meus irmãos, nós não conseguimos mais nem viver os sonhos de Deus para a nossa família. Então, quando nós estamos inconscientes e estamos nesse processo de sono, e quando eu falo sono, eu não estou falando de alguém que está deitado na cama, mas é alguém que está andando, está vivendo, está indo, mas está indo empurrado, mas só vem se apelar, só vem se der piada, só vem se esforço para chegar atrasado, e chegando atrasado ainda sair mais cedo para comer pastel lá fora. Então é desse jeito, é uma vida letárgica. Fala para quem está do seu lado, isso é letargia. E o tempo está voando demais, eu ia ficar mais tempo nesse, mas eu tenho que pular. E como o tema de hoje é como lutar contra a letargia, esses minutos finais, nós precisamos falar como sair da letargia. Fala para quem está ao seu lado, presta atenção no garoto. A primeira solução para sair da letargia bate no seu peito e diz: servir na igreja. Meus irmãos, é preciso andar com os eleitos de Deus. Aleluia! É preciso andar com a galera que está no óleo, é preciso andar com a galera que quer céu junto com você. A gente precisa andar com esse povo para sair da letargia espiritual, para esse estado de inconsciência profunda. Nós precisamos servir na igreja, porque você vai ter tanta missão, mas ter tanta missão que você precisa acordar. Como que você vai cantar? Como que você vai arrumar barraquinha? Como que você vai fritar pastel se você está dormindo? Não consegue. Então a missão te acorda. E digo mais, se a missão não te acordar, os irmãos te acordam na pressão. Porque se você está dormindo, está todo mundo trabalhando do seu lado, a pessoa vai te dar um rastapé para você acordar. Então, ou você acorda pela missão, ou você acorda pelo irmão. Mas alguma coisa vai te fazer acordar. E o que eu quero falar para você hoje é que quando nós falamos de um serviço na igreja, o serviço não é para os desocupados, não.
Deixa eu repreender essa frase satânica no meio de nós. Tem gente que fala bem assim: ah, esse ministério de música arruma um som de tarde porque é tudo desocupado. Ah, esse pessoal chega mais cedo, esse Roberto chega mais cedo porque Roberto é servidor público. O pessoal faz isso, tá fazendo, fritando pastel de tarde porque não faz nada. Se trabalhasse que nem eu, não conseguia. Filho, isso é letargia. As pessoas que estão na igreja, e vocês podem me desmentir se eu estiver falando errado, nós que servimos na igreja não somos desocupados, somos ocupados até demais. E é por ser tão ocupado, mas tão ocupado, que cada segundo que a gente faz aqui, nós não podemos estar dormindo, tem que estar consciente, para que as coisas dentro da igreja façam sentido. Quem me ouve, dá uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. E eu queria falar mais algo também sobre o serviço na igreja. Quando nós falamos de servir ao Senhor, traz para nós uma consequência magnífica. Me pergunta qual é? A consequência de servir ao Senhor é que te faz querer saber mais sobre as coisas de Deus. Então, meus irmãos, hoje, quando nós estamos na presença do Senhor, nós queremos entender por que não bate palma na missa, por que todo mundo está de calça, por que o padre veste aquela roupa assim, daquele formato, por que usa um livro maior na missa, por que é isso, por que é aquilo, o que é doutrina, o que é sagrado magistério. A gente começa a entender quais são os pilares da igreja católica, quais foram os papas, quais foram as coisas que aconteceram. Por quê? Porque você está consciente. Então, a consciência tira-nos da inconsciência, da letargia. Então, quanto mais você estuda sobre a nossa fé, quanto mais você pegar os conhecimentos da igreja, melhor é para você. Então, é por isso que é preciso aprender mais sobre a fé. Se está claro, diz amém. E é por isso que a gente encontra muitas pessoas letárgicas. Talvez você vai se identificar aqui agora, tá? Tem gente que talvez há muito tempo não pegou no catecismo. Tem gente que não sabe nem como é que é a capa de um código de direito canônico da igreja. Tem gente que o máximo de Bíblia que já pegou é a Ave Maria. E o máximo que mexe na Bíblia é quando chega no grupo de oração e os pregadores falam umas passagens difíceis, Oséias, Abacuque, né? Falam umas passagens nada a ver. É o máximo que a pessoa tem de intimidade. Sabe por quê, querido? A gente não está aprendendo mais porque está letárgico. Porque estamos vivendo uma inconsciência. Está dormindo e só faz se empurrar. Aí, graças a Deus, Deus suscita no meio do povo um grupo de estudo bíblico. Graças a Deus, Deus suscita no meio do povo a galera que quer rezar na madrugada para quebrar isso. Mas se você fez parte da galera que julgou, que falou mal, volta atrás, quebra a letargia e começa a estudar mais, porque isso faz com que nós estejamos mais perto de Jesus. Quem me ouve diz amém. Existe mais um detalhe, me pergunta qual é. Quando nós falamos sobre aprender mais sobre a fé, Jeremias versículo 20, no capítulo 20, versículo 7, vem falar que o Jesus nos seduziu. Senhor, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, quando o Senhor nos seduz, nós nos deixamos seduzir por Ele. Nós começamos a aprender, não porque queremos um dia dar palestra na frente, não. Aprendemos porque amamos a Deus. Aprendemos porque amamos a igreja. É por isso que estudamos. Não estudamos para falar bonito para alguém, para dar conselho melhor, para ter uma palavra de sabedoria mais rebuscada com uma citação bíblica. Não, a gente estuda porque a gente ama a Deus. Quem me entende diz amém. Meu tempo está acabando, mas eu tenho que falar mais um. Existe uma última dica sobre como sair da letargia. Me pergunta qual é? A gente está acabando, eu estou indo embora. Daqui a pouco eu vou para Vitória de novo. Você não vai ver mais minha cara feia, não. Me pergunta qual é. A última coisa que faz com que nós saiamos da letargia, bate no seu peito e diz: viver as batalhas. Meus irmãos, Efésios capítulo 6 vem falar para nós que não é contra homens de carne que lutamos, mas contra principados e potestades, contra o príncipe desse mundo tenebroso. O problema, meus irmãos, deixa eu falar para você, é que nós não odiamos mais a Deus. Não é que nós odiamos o Senhor.
mas nós esquecemos da batalha espiritual. Então o problema hoje não está no fato de nós sermos ateus convictos, mas está no fato de sermos católicos que se esqueceram que estamos vivendo uma luta diária contra o maligno. Isso faz com que nós ficamos numa inconsciência, isso faz com que nós vivamos uma letargia, isso faz com que nós nos afastemos do Senhor, porque se esquecemos da batalha. Deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa sair daqui hoje entendendo que estamos em guerra. Estamos em guerra contra o inimigo, estamos em guerra contra o mundo, e o mundo está em guerra contra nós. Diz a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que quem se considera amigo do mundo é inimigo de Deus, e este mundo hoje está acabando com a nossa fé. A Nicarágua está aí para provar, as igrejas sendo perseguidas, padres presos, freiras presas, e hoje nós estamos sofrendo um martírio, sofrendo hoje que a nossa fé está sendo perseguida pelo mundo, o mundo está acabando conosco. Então não é hora de fechar os olhos para as batalhas espirituais, porque elas estão na nossa porta, elas estão buscando a gente. Então é hora de fortalecer no Senhor para vencer o maligno, vencer o pecado, vencer as ocasiões de queda e juntos com o Senhor vencermos as batalhas espirituais. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deixa eu dar uma resposta para vocês. Muitas vezes as pessoas se perguntam, cara, na minha época de juventude tinha um rapaz, ele pregava demais, Deus operou maravilhas por ele conduzia demais, ele cantava demais, ele era assim, hoje não está mais na igreja, que triste foi. Sabe por quê, meus irmãos, que grandes homens da igreja caíram? Porque se esqueceram da batalha. Não caíram da batalha. Quando esquecemos da batalha, não vigiamos mais. Quando esquecemos da batalha, nós deixamos que o inimigo vá engolindo-nos pelas brechas dos pés. É hora de abrir os olhos para vencer as batalhas. Então leve para casa hoje esse espírito de guerra contra o mal. Não é para você sair daqui para brigar com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, não. É para sair daqui para brigar maligno contra o inimigo, contra o pecado. Sai daqui hoje com a certeza de que nós precisamos vencer as batalhas. Então, meus irmãos, todas as vezes que você pensar em levantar a voz contra alguém da sua casa, lembra disso, não é contra ele que eu tenho que lutar, ele não é meu inimigo, ele é o meu aliado contra o inimigo. Então todas as vezes que você pensar em se exaltar, pensar em levantar a voz, pensar em dar uma surra no menino quando você estiver nervoso, não é contra ele que você tem que lutar, é contra o príncipe desse mundo tenebroso que anda pelo mundo e tem sido a desgraça dessa terra. Quem me entende diz amém. Meus irmãos, o que Deus quer fazer conosco hoje é que nós saiamos daqui com essa certeza. E o que o Senhor colocava em nossos corações para essa pregação, já nos preparando para finalizar, é que na realidade, quando nós falamos da letargia, existe um grande problema da letargia, é que ela tira de nós os sonhos, porque vivemos numa inconsciência. Então a falta de consciência tira de nós os sonhos espirituais. Então tira de nós o brilho no olhar, tira de nós a parresia, tira de nós a vontade de ser santo, tira de nós a vontade de santificar a nossa casa, tira de nós o espírito de nunca desistir de amar. Quantas famílias que o pecado destruiu, quantas famílias que o pecado humilhou a casa. Mas o que Deus quer falar para nós hoje é que nós não podemos desistir da nossa família, porque Ele quer suscitar um exército sonhador aqui nessa noite. Quem crê nisso diz amém. O Senhor quer suscitar em nós hoje um exército de almas adoradoras, sonhadoras, que tem vontade de levar a nossa família para o céu. E para isso, meus irmãos, talvez você identificou nessa pregação pessoas na sua casa que estão muito letárgicas. E tenha cuidado para elas não te contagiar. Mas hoje o que o Senhor quer falar para mim e para você, não desistamos deles, porque não são os nossos inimigos, são os nossos aliados, e é com eles que nós iremos ver os sonhos espirituais da nossa família. O sonho que a sua família precisa ter não é ter casa em Guaratiba, não é ter casa fora, não é ter carro novo, é levar toda a sua casa para o céu com você. Dá uma salva de palmas para Jesus.